Oi pessoal, tô começando mais um vídeo para vocês. No vídeo de hoje eu vou contar como eu me organizei para poder sair do país e quanto de dinheiro eu gastei para essa aventura. Então, se você tá curioso para saber, quer ver todo esse passo a passo, vem comigo. Já se inscreve no canal se você não for inscrito, dê o like no vídeo, compartilha com demais pessoas a quem esse vídeo possa interessar e ajudar. E também me segue lá no Instagram, que lá eu tô postando todo o meu dia a dia aqui em Portugal e eu acho que vocês vão gostar. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's Gente, antes de começar, eu só queria deixar muito claro que tudo que eu vou falar nesse vídeo se refere à minha experiência. Não tô incentivando ninguém a fazer o que a gente está fazendo, não tô incentivando ninguém a mudar de país, nem seguir os passos que eu vou dizer aqui que a gente seguiu, só para reforçar que é apenas a nossa experiência, como foi pra gente, eu e Salomão, esse processo de mudança, que para quem tá chegando agora aqui no canal, vai fazer 2 meses que a gente tá aqui em Portugal. Quando eu falei, acho que no primeiro vídeo e também no Instagram, que eu tava morando aqui, muita gente ficou curioso para saber como foi, né? Porque para quem conhece a gente, parece que foi muito do nada, assim, né? A gente tava um dia no Brasil, no outro dia a gente tava morando aqui. E não é bem assim, todo o processo ele leva um tempo. E por isso que eu vim trazer esse vídeo já para esclarecer essas dúvidas e mostrar para vocês que não foi de supetão, foi tudo muito bem planejado. E é isso. Então vamos começar o vídeo. Antes de qualquer coisa, é, eu acho que um dos primeiros passos, que foi o nosso start, é o porquê sair do país, porquê mudar. Pra gente, sempre foi um desejo muito grande morar fora do país, ou simplesmente sair de onde a gente estava. Como eu falei lá no primeiro vídeo, para quem não conhece, a gente morava no nordeste do país, em Pernambuco. E lá é uma cidade muito boa, o clima quente, minha família tá lá, a família de Salomão tá lá também, e a gente já tinha uma vida estabilizada, digamos assim, né? Não passávamos nenhuma dificuldade, nem nada. Tínhamos uma vida boa. Porém, sempre foi um desejo, tanto meu quanto de Salomão, de viver outras experiências, seja em outra cidade ou até em outro país. Tinha alguns desejos muito específicos, que seria a questão de estudo, de aprender outra língua e também até da minha área mesmo, poder ver essa parte mais da contabilidade internacional, ver como é que funciona, né, que aqui é bem diferente. E eu já comecei a estudar, inclusive. E aí é tentando dar conta de tudo. E só para reforçar essa questão, coloquei como primeiro ponto saber o porquê da mudança. Eu digo isso porque você tem que ter um propósito muito grande para fazer esse tipo de mudança. Porque não é fácil. O nosso emocional conta muito. Então, quando você tem um objetivo, né, lá na frente, querendo ou não, isso fortalece o seu emocional. Porque tem horas que não é fácil, no nosso caso, né? A gente saiu de uma vida confortável no país, a gente tinha nossos pais, a gente nunca ficou longe da nossa família assim. E é totalmente diferente aqui, a nossa rotina. Tá totalmente diferente a rotina que a gente tinha no Brasil. A gente trabalhava de casa, a gente estava o tempo todo junto. Aqui a gente passa o tempo todo separado. O contato com a família diminui, né? A gente não tem amigos aqui e tal. Então, assim, você precisa ter o seu objetivo muito claro para você ter emocional de aguentar. E a gente até conversa sobre essa questão do pessoal que vem sozinho, como deve ser difícil, porque, querendo ou não, a gente tem um ao outro, então cada um apoia, né? Com uma desanimada, o outro tá ali para apoiar, tal, porque, como eu falei, né, no episódio mesmo, acho que eu até falei que no Instagram, me perguntaram qual tinha sido o momento pior desde que a gente chegou, né? O principal perrengue, né? E aí eu não falei nem de um perrengue em si, mas eu falei da situação, que é a questão do arrendamento. Isso pra mim. Pra Salomão, se você for perguntar pra ele, pode ser que ele tenha outro momento que foi mais difícil. Enfim, é só pra deixar muito claro essa questão. A gente já tinha cotado outros lugares e a gente estava, assim, desde antes da pandemia. Eu acho que desde quando a gente começou o nosso relacionamento, a gente já tinha esse desejo em comum, né? Então a gente sempre conversava sobre isso. E aí parte para o segundo ponto, que é escolher o país. Qual país ir?
Como eu falei, a gente tinha outras ideias. Portugal não foi nossa primeira opção. E a gente tinha outras opções dentro do Brasil e também fora do Brasil. Depois que a gente fez a nossa primeira viagem internacional na Argentina, né? Como eu falei para vocês, a gente foi para Buenos Aires. A gente viu que, pela experiência que a gente teve lá, a gente conseguiria se virar em qualquer lugar do mundo. E porque, querendo ou não, a gente fica receoso, né? Questão de idioma, questão de você estar sozinho em outro lugar que você não conhece. Mas por todos os perrengues que a gente passou na Argentina, a gente viu que a gente conseguiria se virar em qualquer lugar do mundo. Então, assim, a gente já tinha esse desejo de mudar e dentre nossas opções, dentro do país e fora do país, a gente escolheu Portugal por alguns pontos. A questão do idioma, que é bem parecido com o nosso, né? É o português. Em primeiro momento a gente acha que vai estar tudo certo por ser português, mas é um português um pouco diferente do nosso. Então, a gente mesmo assim tem dificuldade no idioma, mas foi um dos pontos que a gente escolheu. O segundo ponto, que a gente também levou em consideração, foi a questão do clima, porque lá no Nordeste é um clima muito quente, né? Acho que todo mundo sabe. E nosso estilo, a gente prefere mais um lugar frio. Já sabe que Portugal tem as 4 estações bem definidas, né? Que quando é frio é muito frio, quando é calor é muito calor. Mas mesmo assim a gente quis justamente ter essa experiência, principalmente do frio, que é o que tá agora. Inclusive, eu tô aqui, ó, de manga comprida, tô de calça, coisa que eu não ficava lá no Brasil, porque onde a gente mora é muito calor. E até no Instagram mesmo também, eu tava conversando com o pessoal. E o pessoal falando, não, aqui tá frio. Isso lá, né, em Petrolina, onde eu morava. Mas o frio lá é 23 graus, né? É frio pro pessoal lá que não tá acostumado. Só que aqui o frio, essa semana fez 4 graus, 5 graus. Só que a gente já escolheu vir numa época do início do frio para ver se de fato a gente vai se adaptar ao clima daqui. E o terceiro ponto, que é um ponto muito importante, dentre esses pontos que eu falei, é a questão da legalização. A gente estudou muito todas as opções que a gente tinha de países e escolheu Portugal por ser, na nossa concepção, o país mais fácil de se legalizar. Só que eu não vou entrar muito no detalhe nessa questão de visto, porque isso é muito pessoal. Isso vai de acordo com o planejamento de cada um. Como é que você se planeja, o que que você pretende fazer, o que que você pretende, qual sua perspectiva de futuro, né? Então eu não vou entrar muito nesse detalhe, até porque posso falar para vocês como é que vocês devem agir, né? E tô contando a minha experiência, como foi a nossa decisão e por que Portugal, tá? Depois que a gente escolheu o país, o terceiro ponto é estudar sobre o país. Você tem que estudar. E quando eu digo estudar, não é só vir aqui pro YouTube e assistir os vídeos. É claro que isso é um ponto muito importante, abre muito nossa mente, né? Porque a gente vê a experiência de outras pessoas. Mas aqui no YouTube é uma fração da vida uma fração da vida das pessoas. Você não pode se basear 100% só pelos vídeos que você assiste no YouTube. Então, quando eu falo estudar, no nosso caso, a gente estuda através de reportagens, entra no site do consulado para estudar, ver sobre, por exemplo, escolher a localidade, porque o país é grande, você tem que escolher um local para começar. E aí você tem que ver, você tem que estudar de acordo com o seu estilo de vida. Você é mais da cidade grande ou do interior? Qual tipo de emprego que você vai querer? Se você vem com filhos, você tem que pensar nessa questão de escola, de casas maiores. Então, assim, de fato você tem que estudar de acordo com o seu estilo de vida, aquilo que você está pretendendo. Essa etapa de estudo é primordial, até para você saber tudo que você vai precisar fazer assim que chegar aqui. É tudo diferente do Brasil. Você tem que chegar e saber mais ou menos para que lado ir, né? Então, eu acho que é primordial, é uma das etapas mais importantes que você tem que fazer, é essa questão de estudar a localidade que você vai e o que você tem que fazer assim que chegar, não é isso? Quarto ponto, que também está atrelado ao ponto anterior e que eu acho muito importante, que é a organização financeira. Por quê? Você precisa fazer um orçamento de quanto você vai precisar para levar
quanto você vai precisar desembolsar nas despesas pré-viagem e, o mais importante, você ter uma reserva para os primeiros meses quando você chegar. Porque você não sabe como vai ser assim de início, né? Questão de documentação, questão de arrendamento, questão de trabalho. Então, assim, a questão do orçamento é um ponto primordial, assim como o planejamento. O orçamento está dentro do planejamento. Então, assim, a gente fez o nosso planejamento com base no nosso estilo de vida, que a gente já levava no Brasil, mudando alguns pontos, fez um orçamento mais contencioso, digamos assim, e a gente planejou um orçamento que a gente tivesse uma sobra de despesas para, no mínimo, os primeiros 6 meses iniciais. Então, a gente precisaria ter esse valor, um valor guardado que supra pelo menos 6 meses da nossa despesa, para a gente poder ficar tranquilo. E em relação a essa questão de despesas, no final do vídeo, acho que eu vou trazer bem detalhado para vocês toda a nossa despesa pré-viagem, o valor que a gente investiu para poder chegar aqui. E aí, depois que você realizou essas quatro etapas, seria a parte de você decidir a data. Então, assim, a gente já vem planejando desde antes da pandemia, tá? Essa questão, quando eu digo planejando, é juntando dinheiro, organizando, abrindo mão de algumas coisas para poder poupar. E no início do ano, eu acho que foi um pouquinho antes da gente viajar para a Argentina, a gente decidiu, a gente já tinha mais ou menos o período que a gente queria ir. A gente queria vir para cá um pouco antes de começar o inverno, ou no início do inverno. Então a gente tinha um período. E a data a gente decidiu basicamente olhando sites de passagens. A gente tinha um período pré-determinado, e aí dentro desse período a gente foi consultando os preços da passagem. Quando a gente encontrou um preço favorável, a gente comprou a passagem e decidiu que viríamos em outubro. E coincidiu também com o aniversário de Salomão, porque todo ano, no aniversário dele, a gente viaja. E aí seria uma viagem de comemoração, e aproveitaríamos e faríamos essa mudança. Então, a nossa decisão foi assim, levou mais de 2 anos de planejamento barra execução, né, porque a gente sempre quis, só que a gente começou a colocar em ação 2 anos, mais ou menos, e pronto. Depois que a gente decidiu a data, a gente já começou a colocar as coisas mais em prática. Quando eu digo em prática, é em relação à organização mesmo, de trabalho, porque acho que eu já contei para todo mundo que eu tenho um escritório no Brasil. Salomão trabalhava comigo também no escritório e com o pai dele, que também tem um escritório, e fazia alguns outros serviços à parte, tinha alguns clientes próprios e tal. E aí a gente começou a organizar essa questão do trabalho, como é que a gente ia fazer. Salomão quis se desvincular totalmente do trabalho do Brasil, até para poder focar mais aqui, e eu me organizei da forma que eu pudesse conseguir conciliar as coisas daqui com as coisas de lá. Então, eu deleguei algumas tarefas, contratei alguns serviços terceirizados para dar conta do meu serviço no Brasil, e o principal eu continuo fazendo, ainda estou encaixando um pouco a rotina para poder dar conta de tudo. Isso eu falei do 6º passo, e aí, indo para o 7º, é, de fato, colocar em prática a mudança. Quando eu digo colocar em prática no nosso caso, vender os móveis, desfazer da casa, dos nossos veículos. Então, nosso 7º passo foi esse, de desfazer. E foi até rápido. A gente fez uma viagem em agosto com a família. E aí, um pouquinho antes de viajar, a gente já tinha começado a vender algumas coisas e tal. Quando a gente voltou, na outra semana, a gente terminou de vender tudo, praticamente. E, paralelo a isso, a gente a gente já estava, né, organizando a documentação. Quando eu falo de documentação, também é algo muito pessoal. E aí, no nosso caso, a gente tem as documentações bases, que é o passaporte, que a gente já tinha, porque a gente, quando foi para a Argentina, a gente já tinha feito o passaporte, a gente já tinha um passaporte. E aí, uma coisa muito importante seria atualizar a certidão de nascimento, que a minha nunca tinha sido atualizada. Então, a gente atualizou a minha de Salomão. No nosso caso também, a gente deixou tudo organizado, os nossos documentos acadêmicos,
porque eu pretendo validar meu diploma aqui, se tudo der certo. Então, já separei os documentos acadêmicos, fizemos os apostilamentos desses documentos. Quando estava mais próximo da viagem também, a gente fez o PB4, um convênio do Brasil, aqui com Portugal, que você pode usar a saúde daqui por um preço mais com desconto, alguma coisa assim. Ainda não precisamos usar, graças a Deus, mas fizemos. E também esse PB4 serviu como comprovante de endereço para tirar o NIF. O PB4 a gente não apostilou, não achou necessário apostilar. E uma coisa também que eu acho importante, a gente fez procuração de plenos poderes, porque como a gente vai estar fora do país, se precisar que alguém da nossa confiança resolva alguma coisa lá no país no nosso nome, já tem essa certidão, essa procuração para poder atender essa necessidade. Então eu fiz uma procuração, Salomão fez outra e tudo certo. E aí um outro passo seria que eu tinha ficado um pouco preocupada, a questão dos aplicativos bancários, como é que a gente ia fazer, né, para usar, que eu fiquei com medo de não funcionar aqui, eu ter que usar o VPN, né, que é mudar como se fosse, eu não entendo muito, mas tem tal VPN. Aí o que eu fiz? Eu entrei em contato com os bancos que eu utilizo, informei que eu estaria passando uma temporada morando fora do país, que eu precisaria fazer para poder continuar usando normalmente. Conta digital é bem tranquilo, né? Porque você não tem agência física. E as contas físicas, no aplicativo mesmo eu informei, o aviso viagem, e me informaram que eu conseguiria usar normalmente. A única coisa que eu vi que tem um banco que dá problema seria o Caixa Tem da Caixa, mas eu não utilizo, então para mim não teve esse problema. E até então, os bancos que eu precisei utilizar, consegui usar normalmente aqui. Caso fosse algo mais específico, a pessoa que ficou com minha procuração poderia resolver pessoalmente. Então também não teve problema nenhum. E o último passo, que seria o 10º, eu acho, é já na reta final da viagem, que seria o câmbio. Eu gravei para vocês, assim que a gente chegou em São Paulo, a gente fazendo a troca, né, do câmbio, e a gente optou por trazer o dinheiro em espécie. Eu não sei se foi a decisão mais sábia, mas a gente não teve problema nenhum em relação a isso. Eu mostrei para vocês, né, a gente fazendo a questão da declaração de saída do dinheiro, a gente fez tudo certinho, então não teve nenhum problema em relação a isso. E aí também você pode optar, a gente tinha outra opção também em trazer o dinheiro em aplicativo e poder sacar aqui. Tem até algumas contas, uma conta Wise, se eu não me engano, que tem essa opção. Eu não utilizei, não sei como é que funciona, mas eu sei que tem essa opção de você trazer uma parte em espécie e uma parte já convertida numa conta digital, uma conta de transferência de numerário, alguma coisa assim. Mas eu não posso entrar em detalhes porque eu não utilizei. Então, a experiência que eu tive foi trazer o valor em espécie. E depois, que a gente já estava aqui, eu ainda utilizei, aproveitei na época que o câmbio estava bem baixo e troquei mais um pouco, mas aí eu utilizei o remessa online, fiz uma remessa online para cá e fiz essa conversão, e aí eu já tinha conta aqui, então já caiu na minha conta daqui de Portugal mesmo. Então essas foram minha experiência com o câmbio, tá? Eu acho que eu deixei claro todos os pontos, esses 10 pontos, 10 passos, digamos assim, que a gente usou para se programar, para se organizar, né, para poder sair do país. E aí, como eu prometi, eu vou trazer para vocês todos os nossos gastos. Não sei se vão estar todos aqui, mas eu acho que basicamente quase todos os nossos gastos, nossos investimentos para poder chegar até aqui. E aí, dentro desses pontos, eu vou explicar, vou dar uma dica, né, digamos assim. Não é nenhuma dica, eu vou contar a minha experiência, que pode servir de dica para alguém, se for, né, se então também você desconsidera, tá? Eu tô com uma colinha aqui, e aí eu vou falando pra vocês, e aí eu vou colocando aqui o valor, e depois eu somo quanto deu tudo. E foi um valor razoável. Um frio, menino. Então, primeiro gasto, primeiro investimento, digamos assim, foram os passaportes. Como eu falei, a gente já tinha tirado o nosso passaporte desde o início do ano, então é uma taxa que paga a Polícia Federal. Dentro do site da Polícia Federal, preenche um formulário com seus dados pessoais, é bem simples, bem didático. Assim que você concluir esse formulário, vai sair uma GRU para fazer o recolhimento no valor de R$ 257,25,
que é o valor do passaporte. Cada passaporte foi esse valor. E aí depois que você paga, que o valor compensa, você agenda para ir lá fazer a fotografia, a foto do passaporte, colher a assinatura e as digitais. Então, os 2 passaportes saíram R$ 514,50. Sobre a documentação que eu falei dos apostilamentos. Antes do apostilamento, a gente precisou fazer a segunda via das certidões e a gente gastou nas duas R$ 114,21. A minha certidão foi um pouco mais cara, porque eu sou natural de São Paulo, e aí eu precisei solicitar lá da Bahia, onde eu tava, em Juazeiro, que é do lado de Petrolina. Como eu solicitei no cartório de lá, foi mais caro. Eu poderia ter deixado para fazer isso em São Paulo. Só que eu não queria deixar para a última hora, eu já queria deixar isso organizado, né? Então foi um pouco mais caro a mim. Os apostilamentos, cada um fica na faixa de R$ 98. Isso a gente apostilou em Juazeiro, na Bahia, porque em Petrolina não apostilava. E a gente apostilou, se eu não me engano, 5 documentos, ou foi 6. Então ficou na faixa de 180, se foi 5. Se foi 6, eu vou botar aqui. Eu acho que foram 6. A procuração, a gente fez 2 procurações, uma para mim e uma para Salomão. Cada uma foi no valor de R$ 101,32. Isso a gente fez em Petrolina, no cartório de lá. Então as duas ficou R$ 202,64. E aí a gente já vai para a parte prática da viagem, que foram as passagens. As passagens ficou... Como a gente fez? A gente viu, primeiro, quando a gente começou a pesquisar, a gente colocou aqueles alertas no Google. A gente sempre pesquisa o preço da passagem pelo Google. Aí traz, né, todos os preços e a gente consegue ir colocando de acordo com o período que a gente quer. E aí, pesquisando, a gente encontrou o site da 123 Milhas. E dentro desse site tem uma plataforma que se chama 123 Promo, se eu não me engano. E aí dentro dessa 123 Promo existe um tipo de viagem que é viagem flexível, que foi o que a gente comprou. Eu vou tentar explicar basicamente como eu entendi e como funcionou pra gente. Quando você vai comprar a passagem, você escolhe o período da viagem. E aí, o destino, né? Origem e destino. A questão dessa 123 Milhas que ela só sai de algumas capitais. Por exemplo, São Paulo, Recife, tem algumas capitais só. E aí a gente estava pesquisando por São Paulo, porque a gente já ia fazer o processo do câmbio. Então você escolhe o período da viagem. Por exemplo, você escolhe a data que você quer ir. E aí ela é flexível porque você escolhe, só que você ainda não tem sua passagem emitida. Quando faltarem, se eu não me engano, 20 dias para a data que você escolheu, você vai receber a confirmação da sua data, que pode ser um dia antes ou um dia depois da data que você escolheu. Por exemplo, a gente tinha escolhido nosso período de viagem para o dia 8. A passagem poderia ser emitida ou para o dia 7 ou para o dia 9. Por isso que é tarifa da data flexível. E aí, consequentemente, o preço é bem mais baixo, porque você não tem a certeza assim que você compra. A gente comprou nossas passagens em abril, se eu não me engano. E aí a gente só teve a confirmação da data efetiva que a gente ia viajar em setembro, menos de um mês antes de viajar. Então, foi isso que aconteceu. A gente tinha escolhido pro dia 8 e acabou que a gente embarcou dia 7, um dia antes. Pra gente não teve nenhum problema, nenhum contratempo, deu tudo certo dessa forma. Então, é uma dica que eu dou, como eu falei, né? Se for válido pra você. Então, nas passagens, a gente pagou 5.950 nas 2 passagens, para mim e Salomão. Seguro viagem, é necessário ter o seguro, mesmo tendo PB4. O nosso seguro foi R$ 733. E os hotéis em Lisboa ficou no valor de 2.345 e em Porto ficou no valor de 2.458. Tanto o hotel de Lisboa, não é nem hotel, né? Foi um apartamento, um quarto, quanto no daqui de Porto, a gente fez pelo Airbnb. E a gente já consegue pagar pelo cartão, consegue dividir, tudo certo. Fora esses valores, a gente teve mais ou menos mais uns 2.000 de gastos a mais. A gente comprou uma mala grande, que a gente só tinha as malas pequenas, a gente comprou mochilas novas, comprou carregador portátil, teve a passagem de Petrolina para São Paulo também, então digamos que deu mais uns 2.000 nessas despesas, tá? Então, até então, todas essas despesas que eu disse que foi as despesas pré-viagem, né, digamos assim, tomando tudo, dá uma faixa de R$ 14.800. E aí, por último, antes de viajar, o vídeo quando a gente chegou em São Paulo, a gente fez a troca do câmbio e o câmbio na época estava a 5,40, cada euro valia R$ 5,40 e a gente trocou 5.000 euros,
que deu em torno de 27 mil reais. Então, somando tudo, todo o investimento que a gente fez, desde a documentação até a moeda, ficou em torno de 41.800 reais. Eu posso estar esquecendo de alguma coisa, mas eu coloquei os valores principais do que a gente gastou. E aí eu quero que vocês comentem o que vocês acharam. Se foi um valor muito fora da realidade. Eu achei um valor razoável, até porque, como eu falei, né, no vídeo, a gente já vinha planejando há mais de 2 anos, então a gente se programou. Não adiantava a gente vir com pouco dinheiro para passar dificuldade, porque, como eu falei, né, a gente tinha uma vida boa no Brasil. Então, não vale a pena a gente largar tudo para vir passar dificuldade em outro país. Quando eu falo em dificuldade, eu falo em dificuldade financeira, porque dificuldade vai ter em todo lugar, né? Eu espero que esse vídeo possa esclarecer a dúvida de vocês, que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram e não for inscrito no canal, já se inscreva, dê o like no vídeo, compartilha com outras pessoas que possam ter interesse em saber como que a gente se organizou e quanto a gente gastou. E também me segue lá no Instagram, que lá eu posto todo o meu dia a dia aqui em Portugal, e eu acho que vocês vão gostar. Se tiver alguma sugestão de vídeo, deixa aqui nos comentários. Se ficou alguma dúvida sobre o que eu falei, também comenta aqui. E eu já vi que tem alguns seguidores de outros lugares, né? E eu queria saber de onde é que você está me assistindo, pra gente trocar informações aqui nos comentários, né? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!